Que a paz de Jesus Cristo envolva agora mesmo o seu coração. Respira fundo comigo. Sente essa presença amorosa dos mentores espirituais ao seu redor nesse exato momento. Você não está sozinho nessa dor que você carrega. Sabe aquela pessoa que te destruiu? Aquela que te traiu, te humilhou, te pisoteou quando você mais precisava de apoio? E hoje, essa pessoa está lá, sorrindo nas redes sociais, viajando, postando foto feliz, como se nada tivesse acontecido. Como se você nunca tivesse existido. Sabe aquele aperto no peito quando você vê o mal sendo premiado e o bem sendo esmagado? Aquele nó na garganta que vem quando você olha para o céu e pergunta: cadê a justiça? Pois eu vou te dizer uma verdade agora que vai mexer com tudo que você acredita sobre justiça divina. Porque a lei do retorno existe sim. Ela é real. Ela é perfeita. Mas ela não funciona do jeito que te ensinaram na igreja, do jeito que você viu em vídeo motivacional, do jeito que aquele coach espiritual te prometeu. E o que eu vou te revelar nos próximos minutos pode ser exatamente o que faltava para você finalmente sentir paz no peito, para você conseguir dormir sem aquela revolta consumindo sua alma. Quando você terminar de assistir esse vídeo, 3 coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai entender de verdade por que a justiça divina é perfeita, mesmo quando parece que Deus está dormindo no volante. Segundo, você vai sentir esse peso gigante de raiva e vingança saindo do seu peito, dando lugar a uma paz que você nem lembrava mais que existia. E terceiro, você vai se libertar dessa necessidade doentia de ficar esperando a desgraça cair na cabeça de quem te machucou, porque você vai entender o retorno invisível que ninguém te explica. E tudo isso vai fazer sentido quando você entender o que Chico Xavier nos revelou sobre essa lei, sobre como ela funciona de verdade, sobre onde ela age quando nossos olhos não conseguem ver. Então fica comigo até o final, porque o que vem agora vai transformar sua forma de enxergar a dor que você está sentindo. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo agora porque você precisa de justiça na sua vida, porque você foi ferido, traído, abandonado, humilhado, escreve agora nos comentários apenas 2 palavras: justiça divina. Não é só um comentário qualquer. Isso aqui é um pedido de luz. É você dizendo para o plano espiritual nesse exato momento: eu escolho confiar nas leis de Deus, não na vingança dos homens. Eu escolho a paz, não o ódio. E pode acreditar, toda vez que você escreve essas palavras, você se alinha com a energia da confiança e da entrega. Você sai da frequência da revolta e entra na frequência da paz. Então faz isso agora. Escreve aí: justiça divina. E já vou te adiantar uma coisa que você precisa entender antes de mergulhar nessa verdade toda. Essa tal de lei do retorno que todo mundo fala não é bem um termo técnico do espiritismo, sabia? O que Allan Kardec nos ensinou de verdade foi sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei de justiça, amor e caridade. E tem uma diferença gigante nisso tudo que a maioria das pessoas não entende. Justiça divina não é vingança humana. Retorno não é aquele castigo imediato que a gente fica esperando cair na cabeça de quem nos feriu. Não é Deus mandando um raio do céu para punir quem errou. A coisa é muito mais profunda, muito mais perfeita do que isso. Mas então me explica uma coisa: por que aquela pessoa que te destruiu está prosperando? Por que quem mente, quem rouba, quem trai, quem abandona os filhos parece ser recompensado pela vida? Por que tem gente que faz maldade e está rico, casado, feliz, viajando? E por que você, que sempre tentou fazer o certo, que sempre foi honesto, que sempre ajudou todo mundo, está aí sofrendo, passando dificuldade, chorando escondido? Você já se pegou gritando sozinho: cadê Deus nisso tudo? Cadê a justiça? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Pois a resposta vai te surpreender agora, porque o retorno que você está esperando ver com os seus olhos talvez já esteja acontecendo nesse exato momento. Só que de uma forma que a gente, preso nesse corpo físico, ainda não consegue enxergar. E é isso que eu vou te mostrar através de uma história real que vai te fazer entender tudo. Deixa eu te contar sobre a Maria, nome fictício,
Mas história real de uma mulher que me escreveu faz uns meses atrás, destruída. A Maria acordava todo santo dia às 4:30 da manhã. Preparava o café do marido, arrumava a marmita, cuidava dos 3 filhos pequenos, levava na escola, trabalhava o dia inteiro como vendedora. Voltava para casa, fazia janta, ajudava nos deveres, colocava as crianças para dormir. Fim de semana. Limpava a casa inteira, enquanto o marido estava no futebol com os amigos. 22 anos de casamento. 22 anos dedicando cada segundo da vida dela para aquela família. Ela abriu mão dos sonhos dela, da carreira que ela queria, dos estudos, de tudo, porque ela acreditava no casamento, na família, no compromisso que tinha feito diante de Deus. Até que um dia ela pegou o celular dele e descobriu que nos últimos 3 anos, enquanto ela estava se matando de trabalhar, ele estava construindo uma vida inteira do lado de fora. Outra mulher, apartamento alugado, promessas de casamento, viagens, jantares, tudo aquilo que ele nunca deu para ela. E sabe o que dói mais? Quando ela confrontou ele, ele saiu de casa sem olhar para trás. Simplesmente foi embora. Deixou ela com as crianças, com as contas, com as dívidas. E hoje, menos de 1 ano depois, ele está vivendo com a outra. Postando foto em restaurante caro. Viagem pra praia. Sorriso estampado na cara. Feliz. Enquanto a Maria chora escondida no banheiro todo dia para não preocupar os filhos. Enquanto ela trabalha em 2 empregos agora para dar conta de tudo sozinha. Enquanto ela acorda de madrugada com crise de ansiedade, sem conseguir respirar direito. E aí vem aquela dor que é pior que qualquer facada física. Aquela sensação de que Deus não está vendo, de que o mal venceu, de que justiça é só uma palavra bonita que não existe de verdade. Aquela revolta que corrói por dentro e sussurra no ouvido. Ele está feliz e você está destruída. Onde está a justiça nisso? Você já sentiu isso? Essa dor de ver quem te machucou sorrindo enquanto você sangra? Mas e se eu te dissesse que nesse exato momento existe um retorno acontecendo com ele que ninguém consegue ver? E se eu te dissesse que a conta já começou a ser cobrada, só que num lugar que os olhos físicos não alcançam? Segura aí, que agora eu vou te explicar a verdade que Chico Xavier nos revelou sobre isso. Chico Xavier dedicou 75 anos da vida dele trazendo mensagens do plano espiritual. E sabe qual era uma das coisas que ele mais repetia? Que a alma é imortal. Que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Que a gente está aqui de passagem, vivendo uma experiência temporária num corpo físico, mas a nossa essência, a nossa consciência, isso continua para sempre. E quando você entende isso de verdade, tudo muda. Porque aí você percebe que o retorno não é imediato, justamente porque a existência não se resume a essa única encarnação. A justiça divina não trabalha com o relógio da nossa ansiedade humana. Ela trabalha com a eternidade. Então vamos destrinchar isso aqui direitinho, porque tem camadas nessa lei que a maioria das pessoas não faz ideia que existe. Primeiro, o retorno psicológico. A consciência é o primeiro tribunal, meu irmão. Ninguém, absolutamente ninguém, engana a própria alma. Pode enganar o mundo inteiro. Pode mentir na igreja, pode fingir nas redes sociais, pode convencer até a família. Mas quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro de madrugada, sozinha com ela mesma, a alma cobra. A alma sabe exatamente o que foi feito. E isso gera um vazio, uma inquietação, uma angústia que não tem remédio que cure, não tem terapeuta que resolva, não tem distração que apague. Segundo, o retorno emocional. Sabe aquela pessoa que tem tudo materialmente, mas vive vazia? Que conquista sucesso atrás de sucesso, mas não sente felicidade de verdade? Que posta sorriso na internet, mas chora de solidão quando ninguém está vendo? Isso não é coincidência. É o vazio interior que nenhum like preenche, que nenhuma conquista externa consegue tampar. Porque a alma está cobrando aquilo que a boca calou. Terceiro, o retorno espiritual. A conta que se paga do outro lado do véu. Quando a pessoa desencarna, quando ela solta esse corpo físico e volta para o mundo espiritual, ela passa por aquilo que a gente chama de revisão da vida. Ela revê cada ação, cada palavra, cada escolha. E mais do que isso,
Ela sente o que causou nos outros. Sente na própria pele a dor que provocou. Imagina o marido da Maria sentindo o abandono que ele causou, sentindo a angústia dos filhos, sentindo a traição da forma que ela sentiu. E quarto, o retorno reencarnatório, a necessidade que a alma tem de viver na pele o que causou no outro para finalmente aprender a lição. Porque Deus não pune, Deus educa. E às vezes a educação vem através da experiência inversa. A vida tem memória. A vida sempre teve memória. Você pode enganar o mundo inteiro, mas você nunca vai enganar você mesmo. A alma sempre cobra aquilo que o mundo aplaudiu. Sempre. E aqui vem a parte que muita gente não quer ouvir, que vai gerar comentário polêmico, que vai fazer um monte de gente discordar. Mas eu vou falar mesmo assim porque é a verdade que Chico nos ensinou. O retorno pode ser totalmente invisível para os seus olhos físicos, mas absolutamente devastador para a alma de quem fez o mal. Então presta atenção agora, porque isso aqui vai mexer com você. Às vezes o retorno é acordar todo santo dia com um vazio que nada preenche. É ter dinheiro na conta, mas não ter paz no peito. É estar rodeado de gente, mas se sentir completamente sozinho. É conquistar tudo o que sempre quis, mas não sentir felicidade de verdade em nada. Às vezes, o retorno é a culpa que não deixa dormir de madrugada. É aquele aperto que vem do nada, aquela angústia sem nome, aquela insônia crônica que nenhum remédio resolve. É o corpo cobrando aquilo que a mente tenta esquecer. Às vezes, o retorno é precisar reencarnar na situação oposta. É viver na próxima vida exatamente aquilo que você causou nessa. É sentir na pele a traição, o abandono, a humilhação. Porque a alma precisa aprender pela experiência quando não aprendeu pela consciência. E aqui vai a pergunta que eu quero que você reflita com honestidade. E se quem te feriu já tiver começado a pagar a conta? E se nesse exato momento a pessoa estiver vivendo um inferno interno que você não consegue ver? E se aquele sorriso nas redes sociais for só uma máscara para esconder um vazio que está devorando ela por dentro? Porque tem uma coisa que ninguém te conta sobre essa lei. A justiça divina não precisa que a gente veja para ela ser real. Ela não depende da nossa aprovação para funcionar. Ela age no tempo dela, do jeito dela, na profundidade que só Deus conhece. Mas atenção, e isso aqui é crucial, não é punição divina. Deus não pune ninguém. Deus não está sentado num trono jogando raio em quem erra. Isso é a imagem distorcida que a gente criou. O que existe é consequência natural das próprias escolhas. É aprendizado, é reajuste espiritual, é educação da alma que errou e precisa entender o erro para evoluir. Porque tem uma coisa sobre essa lei que quando você entende, tudo muda. E é exatamente isso que vai te dar a paz que você tanto procura agora. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração agora, se você está sentindo que não está sozinho nessa dor que você carrega, deixa o seu like nesse vídeo. Não é vaidade do canal, é algoritmo divino. É fazer com que essa palavra de consolo chegue em quem está chorando escondido nesse exato momento. É uma forma de você participar dessa corrente de luz, de você ajudar alguém que está passando pela mesma dor que você passou ou que você está passando agora. Aperta esse like como quem acende uma vela para quem precisa. Faz isso agora, porque o que eu vou te revelar daqui para frente vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria dor. Mas e se eu te dissesse agora uma coisa que pode parecer absurda num primeiro momento? E se parte do que você está vivendo agora, parte dessa dor toda, foi você mesmo que escolheu antes de nascer? Calma. Respira. Deixa eu te explicar isso direito, antes de você fechar o vídeo achando que eu tô maluco. O Espiritismo nos ensina uma coisa revolucionária. Antes de reencarnar, a gente participa do planejamento da nossa própria vida. A gente senta com os mentores espirituais, analisa o que precisa evoluir, o que precisa aprender, quais defeitos morais a gente ainda carrega. E muitas vezes mesmo, a gente escolhe provas difíceis. A gente pede para passar por certas dores. Por quê? Porque a alma sabe uma coisa que a gente esquece quando encarna. Só através de certas experiências dolorosas
é que a gente desenvolve qualidades que nunca desenvolveria na vida fácil. Compaixão profunda só nasce quando você sofre. Perdão verdadeiro só acontece quando você é ferido. Força interior só se constrói quando você é testado até o limite. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui, e presta atenção nisso. Isso não significa que você mereceu ser traído. Não significa que você mereceu ser abandonado, humilhado, abusado. Não significa que a culpa é sua. Absolutamente não. O que isso significa é que você é protagonista da sua jornada evolutiva. Que você é uma alma corajosa, que topou vir para cá enfrentar desafios pesados para crescer espiritualmente. Que antes de nascer, você tinha uma visão mais ampla das coisas e escolheu esse caminho difícil, porque sabia que ia te transformar numa pessoa melhor, numa alma mais evoluída. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que passaram por tragédias terríveis e saíram do outro lado transformadas? Mais compassivas, mais sábias, mais fortes. Essas pessoas não viraram melhores apesar da dor. Elas viraram melhores por causa da dor, porque a dor lapidou defeitos que só ela conseguiria lapidar. Tem um caso lindo que Chico Xavier contou uma vez. Um espírito que antes de reencarnar, pediu para viver uma vida de abandono e solidão. Por quê? Porque nas vidas passadas ele tinha sido uma pessoa extremamente egoísta, que nunca tinha desenvolvido empatia, que nunca tinha sentido compaixão pelos que sofriam. Então ele escolheu sentir na pele o abandono para finalmente entender a dor do outro, para desenvolver o amor que faltava na alma dele. Nem toda dor é castigo. Às vezes é crescimento. Às vezes é a alma pedindo para amadurecer, para evoluir, para se libertar de prisões morais que ela carrega há séculos. E isso muda completamente a forma como você enxerga a justiça divina. Porque aí você percebe que ela não funciona no tempo humano, no tempo da nossa ansiedade, da nossa pressa por respostas. Sabe qual é o problema da gente? A gente mede Deus com a régua humana. A gente quer que ele haja no nosso tempo, do nosso jeito, com a nossa velocidade. Nosso tempo é segundos, minutos, horas, dias. A gente acorda de manhã já contando quanto tempo falta para o almoço. Conta os dias para o fim de semana. Conta os meses para o fim do ano. A gente vive na pressa, na ansiedade, no corre-corre constante. O tempo de Deus é eternidade. É milênios, é eras, é encarnações. Ele não olha para uma vida só. Ele olha para a jornada inteira da alma, para todas as vidas passadas, para todas as vidas futuras. Ele enxerga o quadro completo, enquanto a gente só consegue ver um pedacinho minúsculo. A gente quer justiça para ontem. A gente quer ver o mal sendo punido agora, na nossa frente, do jeito que a gente acha que deve ser. E quando isso não acontece, a gente se revolta. A gente acha que Deus falhou, que ele não está vendo, que ele não se importa. Mas escuta essa verdade que vai mudar tudo. A pressa é humana, a perfeição é divina. Deus não tem pressa porque ele sabe uma coisa que a gente esquece. Ele sabe que nenhuma alma se perde, que todo mundo, absolutamente todo mundo, vai evoluir um dia. Que o pior criminoso, a pessoa mais cruel que você consegue imaginar, um dia vai se transformar num espírito de luz. Pode demorar 10 encarnações, pode demorar 100, pode demorar 1000, mas vai acontecer. A justiça divina é perfeita, porque ela é paciente, porque ela não age no calor da emoção como a gente age. Ela espera o momento exato do aprendizado. Ela espera a hora certa em que aquela alma vai estar pronta para entender, para absorver a lição, para crescer com a experiência. Não é sobre vingança. Nunca foi sobre vingança. É sobre educação. É sobre transformação. É sobre dar para a alma todas as chances possíveis de evoluir. Porque pensa bem, o que adianta punir sem educar? O que adianta fazer alguém sofrer se essa pessoa não vai aprender nada com o sofrimento? Deus não trabalha assim. Ele não desperdiça dor. Toda consequência tem um propósito evolutivo por trás. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? O mal não é maldade pura. O mal é ignorância espiritual. É uma alma que ainda não entendeu o amor, que ainda não desenvolveu compaixão,
que ainda está presa em vibrações baixas de egoísmo, orgulho, vingança. E o retorno? O retorno é a forma que Deus encontrou de educar essa alma, de fazer ela entender através da experiência aquilo que ela não entendeu através da consciência. Não é destruição, é educação. Não é castigo eterno, é oportunidade de crescimento. E agora eu vou te revelar onde acontece o maior retorno de todos. O retorno que ninguém vê, mas que é o mais poderoso, o mais transformador, o mais definitivo. E quando você entender isso, tudo vai fazer sentido na sua vida. Mas antes, se você acredita que essa mensagem de Chico Xavier precisa alcançar mais corações sofridos, se você sente que tem gente por aí precisando ouvir isso agora, se inscreve no canal. Não é só inscrição. É você se tornando parte dessa corrente de luz. É você ajudando a espalhar consolo espiritual para quem está perdido na dor, para quem está se afogando na revolta, para quem está pensando em desistir de tudo. Aperta esse botão vermelho e ativa o sininho. Faz parte dessa missão com a gente, porque o que vem agora é a revelação central de tudo. Agora eu vou te revelar a verdade mais profunda sobre a lei do retorno. A verdade que Chico Xavier viveu na prática durante toda a vida dele. O maior retorno não acontece lá fora. Não acontece na conta bancária, não acontece na saúde física, não acontece em acidente de carro, não acontece em tragédia visível. O maior retorno acontece aqui dentro, na consciência, no íntimo da alma. Você pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter fama, pode ter viagens, pode ter milhares de curtidas nas redes sociais, pode ter casa grande, carro importado, roupa de marca, pode ter tudo que o mundo considera como vitória. Mas se você fez o mal, se você destruiu vidas, se você traiu, abandonou, humilhou, a alma cobra. A alma sempre cobra aquilo que o mundo aplaudiu. Porque no fundo mesmo, lá no cantinho mais escondido do peito, a pessoa sabe o que ela fez. Ela sabe. Pode mentir para todo mundo, pode criar 1000 desculpas, pode justificar de todas as formas possíveis. Mas quando ela está sozinha, quando o barulho do mundo para, quando não tem mais ninguém para impressionar, a verdade vem à tona. E sabe como isso se manifesta? É aquela insônia que vem do nada e não tem explicação médica. É acordar às 3 da manhã com o coração disparado, com aquela angústia inexplicável. É aquele aperto no peito que nenhum exame consegue detectar, mas que sufoca mesmo assim. É aquele vazio que corrói por dentro, que nenhuma conquista externa consegue preencher. É olhar no espelho e não reconhecer mais quem você virou. É ter tudo e sentir que não tem nada. É estar rodeado de gente e se sentir completamente sozinho no universo. Tem gente que tenta abafar esse retorno interno com mais trabalho, com mais conquistas, com mais barulho. Vira workaholic, vive grudado no celular, enche a agenda de compromissos, qualquer coisa para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque quando o silêncio vem, a cobrança vem junto. Tem gente que tenta anestesiar com bebida, com remédio, com droga, com qualquer coisa que faça a dor interna parar por algumas horas. Mas ela sempre volta, sempre, porque não tem anestesia que cale a voz da consciência. E a verdade mais dura de todas, você pode fugir de todo mundo nessa vida. Pode fugir da família, pode fugir dos amigos, pode fugir da justiça humana, pode fugir até de Deus por um tempo. Mas você nunca vai conseguir fugir de você mesmo. A pessoa carrega a própria companhia 24 horas por dia. E quando essa companhia é a de alguém que fez o mal, o inferno não precisa vir depois da morte. Ele já está aqui. Ele é interno. Ele é a convivência diária com a culpa, com o vazio, com a certeza de que as coisas não estão certas. E agora eu preciso fazer uma coisa diferente com você. Porque a gente já entendeu a doutrina, a gente já entendeu a lei, a gente já entendeu como funciona. Mas agora a gente precisa transformar esse conhecimento em paz de verdade no seu coração. Para o momento o que você está fazendo. Se você puder, fecha os olhos agora comigo. Respira fundo, bem fundo mesmo. Puxa o ar pelo nariz,
solta pela boca devagar. Nesse exato momento, eu peço aos mentores espirituais, aos guias de luz, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Emanuel, ao próprio Chico Xavier, que já voltou para a casa espiritual. Peço que envolvam você agora numa onda de paz, de amor incondicional, de luz curadora. Sente essa presença amorosa ao seu redor. Não é imaginação, é real. Eles estão aqui agora com a gente. Você não precisa carregar esse ódio. Você não precisa. Esse peso que você está carregando no peito, essa revolta que está consumindo sua energia vital, essa necessidade de vingança que está envenenando sua alma, você pode soltar agora. Você não precisa desejar o mal de ninguém para encontrar paz. A paz não vem da destruição do outro. A paz vem da sua libertação interna, da sua escolha de confiar na justiça perfeita de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. A vida não falha. Nunca falhou. Nunca vai falhar. Pode parecer que falhou quando você olha só com os olhos físicos, só com o entendimento limitado dessa encarnação. Mas quando você amplia a visão, quando você entende que isso aqui é só um capítulo de uma história eterna, tudo faz sentido. A justiça divina é perfeita. É perfeita mesmo quando a gente não entende. É perfeita mesmo quando parece injusta. É perfeita porque ela vê o que a gente não vê. Ela age onde a gente não consegue agir. Ela alcança profundidades que a gente nem imagina que existem. Então solta agora. Solta esse peso. Entrega nas mãos de Deus. Confia. Confia de verdade. Não é conformismo. Não é passividade, é sabedoria, é maturidade espiritual. É você reconhecendo que existe uma inteligência divina governando tudo e que você pode descansar nessa certeza. Nada fica impune, nada mesmo. Cada ação tem sua consequência, cada escolha tem seu retorno. Mas tudo, absolutamente tudo pode ser redimido, inclusive você, inclusive quem te feriu, porque Deus não desiste de nenhum filho.